Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Essa é mais uma edição, faz parte da 10ª edição do DocSP, essa conversa que a gente vai ter sobre Caixa Preta, um estudo de casos sobre Caixa Preta, um filme dirigido por Bernardo Oliveira e Saskia, um documentário experimental que está ali traçando um pouco essas, não só nuances a partir de uma outra história sobre o Brasil, mas também relacionando com outras possibilidades de se fazer ou de se pensar o documentário também. Quero agradecer Bernardo e Saskia por estar aqui e ter aceitado o convite para a gente conversar. Essa mostra ela faz parte da mostra online do OCSP. Ela vai ficar disponível durante 24 horas, com acesso gratuito na Display. Então, para quem quiser acessar o filme, é só acessar e se inscrever na plataforma do Display. Se E acessar. inscrevam, se inscrevam, se inscrevam mesmo. Pronto. Enfim, vocês podem assistir, acompanhar o debate e assistir o filme, ou enfim, fazer um vice-versa, mas não deixem de ver e acompanhar também essa trajetória do filme que a gente vai debater agora. Então, Bernardo e Saskia, bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Para começar, realmente, um começo, queria perguntar para vocês como é que foi esse processo. Primeiro, esse encontro de vocês dois. Aí eu queria que vocês se apresentassem um pouco também, falar um pouquinho dessa trajetória e da onde que surge essa parceria para pensar o Caixa Preta. Eu sei que pode ser uma resposta muito longa, mas acho que pode se atentar a isso por enquanto. E aí a gente vai abrindo esse diálogo para pensar o filme depois. Eu conheci a Começa, Saskia em Bernardo. Porto Alegre. Conheci ela em Porto Alegre quando eu fui participar do Kinofórum. Se não me engano, os amigos da Saskia faziam parte Coletivo Turmalina, esse do aqui. coletivo Turmalina, e de noite eu assistia a Saskia tocando. Você lembra o nome do lugar, Saskia? Aquela fábrica abandonada? Cara, era uma fábrica abandonada que a gente ia fazer na rua, daí o governo, né, entrou com o limite, e daí a gente arranjou um lugar do nada para fazer, era uma fábrica abandonada, a gente não tinha nem banheiro para fazer, o Bernardo colou lá, a gente estava tocando samba, eram outros tempos de muito vigor, assim, vontade de fazer um negócio, a gente fez praticamente graça também. Eu me lembro que a gente botou, porque a gente botou a entrada R$ 4. Não sei se você pagou R$ 4 para entrar, Bernardo. Eu me lembro a cara do Bernardo, ele assim, Eu acho que eu eu paguei. tocando escola de samba. Não, mas é porque, Tocando é escola de porque samba tinha na festa uma. eletrônica. Era uma festa onde você. Imagina, Porto Alegre. Eu fui algumas vezes para Porto Alegre já, né? Mas era uma festa negra, né? Era uma coisa um É, pouco assim, fora do roteiro habitual de Porto Alegre. Pouco o tempo coletivo depois. Turmalino é isso, né? É um Pois é. coletivo de aquilombamento. E a gente E aí, conseguiu, né? pouco tempo depois, a Saskia tocou no Novas Frequências e ela No Rio de ganhou o Janeiro. prêmio da Natura para fazer o Porquê, o primeiro disco. E o QTV abraçou o projeto e a gente se conheceu aí, nesse um ano e pouco aí, Cálculo. né? No cálculo foi esse disco. Foi, É. foi por aí. Mas a Ciranda veio anos depois disso, anos de amizade disso. A gente num clima pandêmico, eu também entrei numa uma pira pela imagem, sei lá, um vício na imagem, porque acho que a gente estava vivendo um pouco isso, assim, porque também estava Acho que deu uma travada. Eu encontrando um posso. subterfúgio ali, porque nessa pira com imagem a gente. Fala. Pode falar. Oi, a sua conexão acho que caiu um Caiu. pouco. É Podem... que assim, eu devo para muita gente. Eles ficam me ligando. Toda vez que eles me ligarem, a conexão vai cair. Mas eu vou voltar com a mesma cara e coragem. E Quer continuando repetir o devendo, que né? Porque eu falou? acho que eu não vou pagar, não.
Onde é que da minha fala parou? Eu tava na pira da imagem, tava nessa Você obsessão com a começou a falar imagem, e aí travou. e daí a ciranda do gatilho ela veio nesse momento da pandemia, onde a gente já tinha construído essa amizade, esse conhecimento, porque já tinha começado, eu tinha acabado de fazer a primeira tourzinha ali do porquê. E como é que foi, Bernardo, que a ciranda surgiu? Não, quando apareceu a pandemia, o Sesc Santo Amaro me procurou para fazer uma intervenção sonora musical que iria para o site do Sesc, ou enfim, de alguma maneira seria exibida essa proposta musical. Naquela época, ali no início da pandemia, não sei se vocês lembram, né? As instituições culturais elas pediram muitos projetos que pudessem, de alguma forma, serem gravados, até mesmo em casa, né? Com esse aspecto mais amador. E é impressionante, se você for pensar, teve uma safra de produção ali nessa época, né? O República, da Grace Passou, por exemplo, faz parte desse movimento. Que Que, faz parte inclusive, a do gente filme também. cita, que, inclusive, a gente cita no Caixa Preta, né? E aí, quando o Sesc Santo Amaro me procurou, eu pensei imediatamente em chamar a Saskia e o Negro Léo para a gente pensar alguma coisa juntos. E obviamente que isso, obviamente, depois que eu disse que era relacionado à música, eles pararam de pensar em música imediatamente, foi quase automático. E a gente começou a perceber que queria buscar um método de trabalho, né? E o método que a gente encontrou foi um pouco essa ideia de produzir uma ciranda, onde cada membro entregaria para o membro seguinte uma espécie de pacote de dados, sons, imagens, fotos, textos, né? Um pacote que aparentemente caótico, mas que de alguma maneira se destinaria a provocar, a engatilhar o colega, né? Então eu comecei, joguei para a Saskia leu o meu pacote e respondeu com outro pacote para o Negro Léo, e a gente foi fazendo essa ciranda. Quando chegou a hora da gente pensar o que a gente vai fazer com isso, eu acho que foi a Saskia que deu a ideia da gente fazer um site, e a gente convidou a Mariana Mansur para desenhar o site para a gente, né? E eu achei isso muito curioso, porque a Saskia é bem mais jovem que eu, né? E a experiência de um site é uma coisa tão antiga, Mas é né? maravilhosa, É uma uma essa coisa, é como se fosse uma obra de quebra arte da do ideia do passado. feed. Não, mas é que eu me lembro de ter uma época da minha vida que a pira era você encontrar sites bizarros, assim. Tinham Sites, né? sites, uns sites bizarros que não eram pra nada. Não é um site de música, um site É, de não sei o é, quê. Tinha essa coisa da inutilidade, assim, o princípio do meme, eu acho. Essa coisa da inutilidade da informação, assim, só uma coisa meio ermo, meio sem rumo, sabe? E eu me lembro até de um site muito massa dessa época que se chamava astronaut.io. Ah, sim, porra, muito louco aquilo. Nossa, que era muito louco, que era um filme, era tipo assim, era um algoritmo que ele ia pegando vídeos do YouTube recém-postado, com 0 visualizações, de perfis com menos de 100 seguidores. Ou seja, era só uma coisa caseira e do nada da arma vinha pra gente dançando e ia passando como se fosse um story, assim, sabe? Aleatório. Aleatório, aleatório. Tipo, e essa coisa da inutilidade da informação, assim, acho que me deu, assim, quando você entra num lugar que você não sabe onde você tá pisando, o que vai acontecer, sobre o que é, sabe? Eu gosto do não entendimento, assim, acho que pro que a gente estava fazendo, acho que era o caminho que tinha. Isso pro primeiro movimento, né? A primeira vez que a gente fez a Ciranda do Gatilho, a gente produziu esse site. O segundo foi mais doideira ainda. Não, mas Conte, o conte, primeiro, não, Bernardo. é importante falar do primeiro, Hum, porque isso aí que a Saskia está falando, a coisa do caos, né, de um excesso de na informação. navegação. Eu acho que o site acabou sendo essa forma técnica e estética que resumiria melhor essa ideia, né? E não um disco, não um filme. Não, vamos fazer um site onde a pessoa vai navegar no site e ainda tinha todas essas ressonâncias conceituais, navegação, Essa né? coisa de Enfim. navegar. E quando a gente entregou para Mariana, Mariana fez aquela ciranda lá, que tá, se você entrar no site, está lá até hoje, cirandadogatilho.com.br.
É, a gente foi reparando que a Mariana colocou numa grade que pedia pra gente lidar com o excesso. A gente tinha que produzir mais. Produzir o quê mais? Mais coleta. Coleta. Aham. Teras e mais teras de material, todos que de alguma forma atravessavam não somente a questão da racialidade, da negritude, né, mas tudo isso que de alguma maneira está triscando, atravessando esse universo. Aí a gente começou a se andar mais acelerado, né? Então você pode ir coletando. Em nenhum momento a gente achava que fosse fazer um filme, embora isso estava nos planos. Porque a gente fez o site, aí Sasha começou até a falar. Aí veio a Ciranda 2, onde a gente pega esses materiais todos, drena, vamos dizer assim, a parte sonora e produz um disco. Um disco de 2 horas e meia que Nossa, está escondido nossa, em atrás de um Búzios. site. O disco tem 2 horas e meia, Em né? Tudo bem. Búzios, nossa, num É um jogo de disco, Búzios. é um disco, sei lá, é um É que décaplo, virou, assim. é que a gente tava na navegação, virou um barco fantasma, assim, onde nos Trem sussurros ali, Fantasma, Trem né? Fantasma. É, É não, o isso. Trem Fantasma foi o terceiro. O Trem Fantasma Aí foi o terceiro quando foi o movimento. Não, terceiro porque olha movimento só, foi o Trem Fantasma. porque o segundo movimento ele está escondido atrás de um jogo de búzios virtual, onde a gente não explicava, a gente não explicou isso nunca para ninguém, Não mas tem a nem gente a legenda, queria, né? mas queria que a pessoa entrasse no site e começasse a bisbilhotar, de alguma maneira. Pouquíssima gente fez isso. Então, cada vez que você aperta um botão ali, das duas, uma. Ou toca uma música do disco, ou reabre o jogo. Isso aí foi, assim, vamos dizer, a Ciranda 1 tinha 5.000 visitações. Isso aí reduziu para, tipo, 200. Mas o Sesc achou interessante. Não, vamos redobrar a aposta nessa experimentação aí. Isso você vai levando em consideração o seguinte: a gente está acumulando material, pensando muito mais no método do que naquilo que a gente vai produzir. E aí a gente pensou duas coisas. Primeiro era o filme, obviamente, fizemos até um orçamento, ficou muito caro, né? Ficou muito além mesmo do que a gente imaginava, até porque tinha muito licenciamento e música do É, Jay-Z, e aquilo ali foi ficando caro pra caralho. direitos é outra Direitos de coisa, né? imagem, não sei o quê. Agora, tinha uma outra coisa que a gente ia propor e que não aceitaram, mas as pessoas ficaram muito curiosas com a proposta, que era assim: a gente ia pegar o galpão do Sesc Pompeia, aquele galpão principal, e ia transformar aquilo ali num trem fantasma. A gente orçou trens Ai, fantasmas, né? Com trilho, né? A pessoa eu entraria acho que por ainda há de uma porta, acontecer. ia chamar trem fantasma. A pessoa ia entrar, e aí, por dentro desse percurso ali, dentro daquele espaço Se ela enorme, entrasse no computador, assim, é, a ideia era ela é, entrando para com dentro muito LED, da. LED pra caralho, assim, e muito som, e som saindo de vários lugares, de cima, de baixo, e várias coisas que a gente ia pensar, né? Se a gente chegou a fazer orçamento de trens fantasmas, e, cara, pasmem, existe trens fantasma para vender vários. E, obviamente, essa ideia foi descartada, né? E a ciranda deu uma esfriada. Eu já imagino que a gente já está saindo da pandemia e Da tal. pandemia Depois que a gente teve a 2021, né? negativa do filme, a gente deu uma esfriada e tal. Foi quando o Felipe Hirsch me convidou para fazer uma intervenção no Museu da Língua Não, mas Portuguesa. pausa. Ah, Quando deu uma esfriada, eu estava fervendo. Porque, imagina, a gente tem dois sites com teras e teras e teras de um material que a gente queria fazer um trem fantasma. Eu estava dentro daquele trem fantasma. Então, até lá, eu já estava, assim, vendo coisas, tendo visões. Então, já tinha um material ali que eu não estava me aguentando de usar. Eu não me aguentei muito. Quando o Felipe Rich, daí fala, agora fala. Quando não, mas O Felipe é porque chamou, tava. Era isso que eu queria falar, assim, em entrei no resumo, trem, né? assim. É um acúmulo. É um É um acúmulo, acúmulo. é um acúmulo. A gente foi produzindo, produzindo, sem saber o que fazer e acreditando que aquele acúmulo, dali a gente pudesse ir extraindo alguma ideia. Quando rolou o convite do Felipe Hirsch, ele queria que a gente fizesse uma performance. A Ciranda do Gatilho, mas o Léo estava fazendo aquela ópera que ele fez com a Jussara e com o Carlos Francisco, a Jussara Marçal e com o Carlos Francisco, ele estava treinando para a ópera. Então, assim, ele estava completamente fora de alcance. Estava eu e Saskia com aquele material tendo que pensar alguma coisa. E aí eu convenci o Felipe de que aquilo ali a gente ia fazer tipo, uma espécie de vídeo instalação. Uhum. Mas que acontece? Aí eu fui para São Paulo para a gente
terminar a videoinstalação. Só que a Saskia, essa maluca, ela tinha feito vários trechos, assim, que eu olhava e falava assim, peraí, isso é um filme. Isso, assim, em Eu me 2, lembro 3 disso. dias. Lembra disso, Eu né? me lembro disso. A gente combinou, tô indo pra São Paulo pra gente fechar esse negócio, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A Ela gente falou, eu vou nem preparar sabia uns que era um negócios aqui. filme. Sério, ela montou metade do filme praticamente ali, nesse momento. E aí Uhum. já tinha assim vários trechos inteiros do Caixa Preta já estavam ali. Eu já tinha essa ideia da tela preta, tinha a pastora Ana Lúcia no final, quer dizer, de alguma maneira tinha algumas ideias assim para entrar em algum lugar, Tu queria mas a botar a pastora Ana estrutura Lúcia no meio. E ela só veio no final, porque exatamente, o filme, aí é exatamente. que tá, o filme ele foi meio que se dizendo o que ele ia ser também. Tem muito da propriedade do próprio filme, que não foi nem Bernardo, nem Léo, nem eu. Que assim, É, por exemplo, esse negócio da pastora Ana Lúcia, eu me lembro que a gente começou a conversar sobre a ideia de fazer um filme quando a gente viu esse vídeo maravilhoso de 10 minutos, um plano sequência que não vi nenhum diretor aí renomado com mil prêmios fazer assim. A gente, meu Deus, aquilo foi o gatilho pro filme, né? foi mesmo, Vamos foi mesmo. dizer. E daí a gente, não, a pastora Ana Lúcia no meio, ela vai entrar aqui no meio, assim, tá no ápice do filme. E daí, durante o filme, a gente foi dizendo, cara, Tem alguém ligando para a Saskia. Exato. Mas a ideia que ela tá falando é isso aí mesmo, vamos cara. botar O a pastora filme Ana realmente, Prada. o Ah, filme desculpa. realmente é porque travou de novo, Sal. É. É porque o filme, isso que ela falou é muito verdadeiro, assim, o filme foi pedindo pra gente fazer as coisas. Isso aí teve uma hora que foi muito, e eu digo isso sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma, não é uma metáfora abstrata, é real, Uhum, concreto. O filme real. bota aqui, bota, agora vai rolar o áudio inteiro com Que aquele que black. acontece? O que acontece se É isso aqui vir impressionante. depois disso aqui? A própria, o significado, ele ficou muito passível de ser criado por si só também, assim, teve coisas assim que aconteceram no momento em que duas coisas se contrastavam. Às vezes no meu processo de criação também, às vezes tinha, tipo, eu tinha uma pasta ali que eu tinha juntado, não, eu vou juntar todos os de 2 minutos, assim, aí eu só vejo os dois vídeos um do lado do outro, eu, caralho, vamos ver o que acontece se a gente, sabe? Então, o significado ele veio bem por si só, tá ligado? Ele tem essa alma fantasma, assim, de ficar, se sobrevoa, assim, e meio que interpola as paredes, assim, eu acho. Mas Eu é vou até pegar engraçado, essa porque deixa bem como. rapidinho. Desculpa. Não, pode falar, Bernardo, eu falo depois. Não, é porque quando a gente. Porque assim, o filme já foi chamado de documentário, você chamou, né? Acabou de dizer documentário. Já foi chamado de Documentário. ficção, já foi dito Aham, que é um filme irônico, que eu acho que de não tem arquivo. resquício de ironia. Filme de arquivo, quer dizer, tem várias atribuições, e eu acho que hoje eu vejo o filme como um filme de ficção narrativa clássica. Porque nós vamos. A gente sai do cosmos, do breu absoluto e de uma consideração, uma cartela que está dizendo que somos no universo estatisticamente algo impossível, não é nem improvável, é Uhum, impossível, né? uhum. Porque são milhões e Milhões de milhões milhões de milhões de de milhões de milhões milhões. de milhões de milhões. Ou seja, né, Uhum. estamos aqui, nem sabemos como. Até aterrissar naquela gira evangélica em Caxias, eu acho que tem uma modulação assim muito clara. E hoje, olhando isso 3 anos depois, eu olho assim e falo assim, cara, eu e Sasca, sobretudo, a gente estava possuído mesmo, cara. Tipo assim, a gente sabia. É o trabalho que constrói, porque a gente ficou 2 anos Sim. mexendo naquele material. Aham, Então, quando o aham. negócio foi para ir para, né, para aterrar o negócio, as coisas foram sendo feitas Uhum. quase que. E, cara, e assim, outra coisa que eu acho importante dizer é que a gente tinha essa noção, pelo menos em relação aos materiais. Ou seja, a gente tinha consciência de que a gente trabalharia com diferentes registros da Uhum. resolução gráfica, da resolução sonora. Teve a moça até que vai exibir o filme perguntou se esses picos e as imagens pixeladas e às vezes uma imagem em HD, né? Essa gradação, né, das resoluções e trabalhar esteticamente com isso.
eu acho que isso aí estava muito mais no nosso horizonte do que propriamente uma narrativa, entende o que eu quero dizer? E aí, de repente, a Uhum. gente percebe que o negócio, meu Deus, está se encaminhando. E aí, pouco antes da Pastrona Lúcia, tem as cenas do carnaval, que era uma pira da Sasha. A Sasha teve uma hora que ela cismou que aquilo ali, naquele momento, ele tinha que ter um carnaval que Eu cismei com o antecedesse a carnaval fala, que antecedesse a leitura do da Graça Léo da passou. mãe Denis, né? Da mãe Denis da Casa Uhum. das Minas do Maranhão, numa entrevista que foi colhida pelo Hubert Fichte, que é um antropólogo alemão que, enfim, foi feito na Casa das Minas, também andou por Salvador e tal. Então, para mim, é um fluxo, assim, o carnaval, o relato de Mãe Denis, onde ela fala umas coisas, assim, muito loucas, né? Muito testemunha, assim, de uma época, de uma situação muito fora daquilo que a gente pensa hoje, por exemplo, no registro da ideia de racialidade, e, de Uhum. repente, entra aquela gira evangélica. Então, assim, eu vejo uma coesão tremenda, assim, muitas vezes, entende? É Então, uma era coisa que foi se dando, né? Não foi Sim, premeditado. sim. isso que eu ia perguntar, porque vocês trouxeram todo esse percurso anterior de um certo excesso, de uma certa desordem, mas justamente quando se assenta num filme, ele está muito bem estruturado dentro do que é uma narrativa fílmica, né? Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, e esse fim que ele vai para o começo também tem tudo a ver com a proposta que vocês trazem. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa organização, porque eu sinto que, por mais que tenham muitos materiais, a gente vê muita coisa e a gente elabora também muita coisa, porque essa narração, ela está trazendo muitos elementos. E aí eu queria também que vocês comentassem um pouco como é que foi pensar esse texto, porque quando a gente está olhando para essas imagens, e a gente vê essas telas pretas também, parece que ela também está organizando e dando um pouco de respiro para o que a gente está vendo. E aí não só para o que a gente está vendo, mas dando tempo para poder organizar essas ideias. Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho isso, como é que foi pensar esse processo da saída, da saída não, de pensar essas imagens para um filme, e também pensando como é que foi essas escolhas, né? Vocês falaram que tinham muitas imagens, tinham muitos arquivos, e quais foram talvez os critérios, ou o processo de organização de tudo isso? Posso falar rapidinho do critério? Porque eu sinto que, tipo assim, na hora de testar, sabe, de brincar com as imagens, tinha coisa que eu fazia que eu sentia, todo mundo sentia que não sabe, não disse, não impactou. Então, acho que o critério ele ficou muito do sentimento, assim, de quando a gente sentia o bagulho. Eu me lembro que teve. E muitas coisas a gente também não concordou. E acho que no final das contas, para a obra num todo faz total sentido. Eu me lembro que, sei lá, Bernardo queria botar 15 minutos de tela preta. Eu falei, não, vou botar 5. Ele falou, não, vou botar 8. Não concordamos até o final, mas aquela entrada de 8 Ficou minutos cinco. é necessaríssima para a preparação do corpo para aquela experiência, sabe? Tem, assim, na hora do carnaval, que tem uma música que eu fiz, que é onde aparece a Gracia Passou, com o República, que é uma música que eu falo sobre, o Brasil é um sonho, e daí eu quis muito que no meio da tela eu piscasse a bandeira do Brasil em vermelho. Bernardo discordou dessa ideia até o fim, mas hoje eu já vejo que as pessoas, tu vê na sala de cinema, as pessoas, tipo, sabe, tipo, e são coisas, tipo, o critério, ele foi se dando um pouco pela sensação do filme, para mim, assim. Não, eu concordo plenamente. Até porque boa parte desse material eu vi. Porque, por exemplo, tem coisas que estão no filme que já estavam na Ciranda 1, no site. Se você olhar entrar lá, Uhum, aquela parte do Paintbrush com o uhum. Drake já tá lá na Ciranda 1, né? É, É que ali Paintbrush, na verdade, eu gosto de deixar esse adendo, não sei se as pessoas sabem, mas para os nerds aí, tinha um texto do Negro Léo, que qual era a pergunta? Ele terminava o texto com quem tá aí? Ninguém. Como é que Ninguém. era? A Sim, humanidade sim, sim. perguntou quem está aí? Ninguém.
E daí, né, como a gente tava naquela, tipo assim, a gente precisa mais material, eu tipo, mano, eu vou fazer um desenho. Na real, eu vou gravar eu fazendo o desenho. Na real, agora eu vou deturpar essa imagem, tipo assim, uma coisa meio que levou a outra, sabe? Não teve uma. Ela não foi necessariamente a primeira, né? Tem essa coisa, eu gosto de ficar pensando essa relação do que é original e o que é cópia, né? Na verdade, essas coisas se invertem num dado momento até da humanidade num todo, assim, pensando nas máquinas como cópias e pensando nós como nos copiando em nossos movimentos automativos. Então, acho que nesse filme essa relação de original e cópia, eles vão se invertendo assim por si só também, não é uma coisa assim, né? Não tem essa coisa do caos, né? Dele se organizar por si só. Porque se tu pensa nesses termos de cópia e, enfim, original e cópia, eu acho que a cópia ela é sempre supostamente caracterizada por essa perda de dados, né? Por essa diluição, vamos dizer assim, né? E isso no filme fica muito confuso, né? A gente fez de uma maneira que ficou muito de embaralhar mesmo essa ideia, né? De cópia e original. Por outro Uhum. lado, você pergunta como a gente procedeu. É aquilo que eu estava te falando. Desde o início, a Ciranda surge como um projeto de pesquisa. Talvez seja Uhum. até isso. A gente tinha um Era um método, que projeto era de pesquisa. a Ciranda do Gatilho. Agora, um projeto de pesquisa, não nos moldes acadêmicos, né? Nada Eu contra, fiquei mas assim, faceira da vida, porque eu não sou acadêmica, daí chega Bernardo me chamando para fazer pesquisa, eu, ui, não, vamos porque pegar! são outras maneiras de fazer a pesquisa. Mas a Uhum. pesquisa, ela vai também Tacou produzindo Deleuze em nós, ele tacou. no percurso da pesquisa, você vai conhecendo o material, né? E olhando de novo. Essas atitudes vão produzindo quer dizer, o método produz a ideia, né? É o trabalho que produz a ideia e não o contrário, né? E Você não daí tem já uma é ideia brilhante original, e né? executa. Você não tem uma ideia brilhante e Uhum. executa. Isso é uma falácia, né? Você, na verdade, trabalha muito para ter uma ideia. E eu acho que boa parte, assim, porque eu gosto muito do filme. Desculpa aí, assim, o cabotinismo, mas acho que Sasha também gosta. E eu acho que isso Ai, tem a eu ver gosto com a gente muito do filme. sentir que o filme tem uma. Ele não é só um filme, ele é uma trajetória. Quer dizer, esse projeto de pesquisa ele até está vivo. A gente está aí concorrendo aí editais, e é uma coisa muito viva, e onde o filme parece ser um momento, um nódulo. E qual é esse método? É o método de recompor. Eu costumo dizer isso nas entrevistas, né? Quando a gente dá entrevista sobre o Caixa Preta, é dizer que o método é a ideia de uma recomposição do vaso estilhaçado de Uhum. Benjamin, de Lélia Gonzalez, de Maria Beatriz, né? Do Nascimento, quando ela fala sobre que liberdade imensa em poder traçar conexões, né? Entre informações que foram desconectadas, entre informações que sofreram um processo de ruptura, né? E a gente costuma lidar com esse processo a partir da ideia de trauma, de dor, e o pensamento da Maria Beatriz Nascimento leva isso em consideração, mas diz que é preciso também pensar o negro que não é escravizado, que não foi escravizado, e que, portanto, possui também características de invenção de mundo, né? Recentemente eu vi Natália Grillo recitar um trecho da Poética da Relação, do Glissão, onde fala isso, né? Quer dizer, a gente partilha a experiência do abismo, mas a experiência do abismo ela só pode ser reconstituída pela ideia de conhecimento partilhado. Agora, que conhecimento é esse? É de onde é que ele vem se houve uma ruptura? Ele é continuamente, né, reconstituído, é o vaso estilhaçado continuamente reconstituído. Eu acho que esse é o grande método, vamos dizer assim, do Caixa Preta. É uma pesquisa intensa onde a gente reconhece que algo de fato se quebrou, há um vaso estilhaçado, mas há também a nossa possibilidade e as nossas técnicas de recomposição, de composição, né? De levar isso para o corpo e saber expressar isso no corpo, e fazer música, e fazer política também, né?
Então acho que vem muito dessa consciência da possibilidade do bricolé, né? Da composição, de uma certa liberdade, de que Maria Beatriz fala no início de Ori, ela fala isso, né? Alegria imensa de poder traçar conexões. Então, e outro cara que ajudou muito assim a fomentar o conceito do caixa, eu não sei se Saskia pensava assim, eu acho que não, mas eu pensava muito na obra do Arthur Jaffa também, por, co- por Ah, eu causa, não. por causa da resolução, por causa da maneira que É. ele usa o som podre, o Eu som. pensava no Emily Terkans, mas é foda, ele é branco, né? Não Não, que eu mas vou faz citar o cara, sentido. mas essa coisa do. Mas Mas eu acho que essa faz coisa de sentido. ter distorcido, aquela coisa que É, beira o misterioso, mas não é, dá um colo, mas te tira. Essa coisa do navegar, que eu acho que vem bastante a gente manteve a ciranda do gatilho, ela tá muito assim, ela é muito o método do filme, porque é isso, esse lugar infinito, sem rumo, de mutabilidade inconstante, isso aí. sabe? Acho isso. Ah, bonito isso, né? Mas não é meu, não. É do Ernest Bloch. Mas, tipo assim, essa coisa do você não saber onde você está pisando com a sua própria pesquisa, e ela vai te dando aquilo, sabe? Ela vai te dando aquele lugar onde você pisar, vai te trilhando esse lugar. Porque a gente pensava nesse lugar do trem fantasma, né? Tem fantasma. É, E, obviamente, que não dá para deixar de fora que a gente estava ali, de alguma maneira, trabalhando com a ideia de gatilho, né? Que, enfim, em determinado momento, assim, a gente importou, né, essa ideia dos Estados Unidos a partir de uma concepção, vamos dizer assim, psicológica, né? O gatilho como o estopim psicológico, né, que desencadearia um efeito depressivo ou Se traumático, quando né? que a gente começou E a a usar isso como gente, e a expressão gente, no Brasil, né? não, eu acho que Esse a partir de gatilho, usar como 2013, gatilho. 2013, Né? 2010, Não de não é 2010 para tão frente. antigo assim, não. Mas eu me Não, lembro de não uma é. vez que me perguntaram, mas por que gatilho? E tu sabe que eu não soube, mas assim, tem alguma coisa na arte que, tipo, eu sou uma pessoa completamente engatilhada pelas coisas, e se não me engatilha, como é que eu vou atirar? Sabe Mas assim? a arte não é lugar de cura, né? Isso é um grande contrassenso, na verdade, né? É um Mas grande contrassenso. Ser bálsamo das dores não tem absolutamente nada a ver com cura. Não tem, Uhum. eu penso que nem meu mestre Carlos Antônio Matos, o Tantão, né? Não temos cura. Ai, saudade. Carlos Antônio Marques, eu poderia saudade. deixar vocês aqui falando assim por horas, mas Bernardo, ouvindo vocês trazendo tudo isso agora, quando eu assisto o filme, me lembra muito, me vem, na verdade, à cabeça a ideia de neurose também, né? Tanto pelo aspecto que vocês vão trazendo para o corpo, porque parece que meu corpo também vai sentindo essa neurose, mas também pela escolha Uhum. das imagens, assim. E aí, quando a gente termina naquele plano sequência da pastora, a neurose, ela tá ali, ó, vibrando. Ela vai, te abraça, ela te embala. E swingando, né? Né? Enfim. Como é que é? Como é que é? A vingança tem sabor de mel. E Tem tem sabor. sabor, e Não, tem não, 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 sabor, não. e tem sabor Vitória, de mel. vitória, A vitória. vitória. A Vingança vitória não. tem, Que tem isso? sabor de mel. Deus Tô que me perdoe. engatilhada. Não, tem sabor de mel, a tua vitória tem sabor de mel. Quer dizer, é uma gira evangélica onde ela grita que vai quebrar o alguidar. Para mim, é difícil ouvir isso, né? Mas aí, ao mesmo tempo, é aquela mulher poderosa, com aqueles instrumentos de samba, fazendo aquele swing, E toda aquela galera fazendo giras e girando e todo mundo aquelas assim, pessoas solto. dançando. Assim, ó, eu já fui em muita festa eletrônica e não era assim, não. Sabe, uma pista, tem um monte de gente ali, assim, com verdade no coração, É, assim, tu sente assim, tu não tá nem lá, mas tu sente. Não vou me esquecer jamais, na mostra de Tiradentes. O pessoal dançou, velho. O foi pessoal doido aquele levantou e dia. dançou. A gente começou a bater palma junto com a Ana Lúcia. A gente começou a cantar, tipo assim, foi um negócio que realmente tira uma.
Eu não sei dizer. Ainda estou pesquisando, a pesquisa ainda está aberta sobre o que é o Caixa Preta, o que é a Ciranda do Gatilho, o que é a Pastora Ana Lúcia. Está Cara, aberto tem uma ainda. coisa que a gente precisa dizer, que é o seguinte: a exibição em Tiradentes foi um marco, assim, pra gente. Por quê? Porque eu nunca tive dúvida que era um filme. Porque as pessoas assistem e falam, não, isso aí é uma exposição. Não, isso aí é Eu uma não dizia que era intervenção filme. estética. Ah, não, isso aí dá para fazer um videoclipe. Aí eu dizia, não, cara, isso é kinema, estilo Glauber, KY. Isso é kinema, isso é para ser visto no cinema. E as pessoas não me ouviam, inclusive a Sasha, tá dizendo que não era filme, não, Eu não que é muito falava. fácil. Essas pessoas estão gostando do filme, é muito fácil enganar cinéfilo, Sasha dizia isso. Eu É não me muito lembro de falar fácil isso, enganar não. cinéfilo. Alguns não foram enganados, mas enfim. Mas aí, quando chega em Tiradentes, cara, que exibe para, sei lá, 600 pessoas naquela tela enorme, com aquele som maravilhoso, que geralmente é utilizado no nível 6, e a Não, e o gente colocou som, no não. nível 7. Eu me Ou lembro que no seja, meio da sessão, no no meio meio da da sessão, sessão, alguém falou, vieram pedir assim, mano, tá estourando, tá agredindo. Aí eu fui falar com o Bernardo assim, Bernardo, o bagulho tá alto demais. E daí o Bernardo falou, esse barco já partiu. Nossa. E a galera ali, ó, não tem tendo como coisa, baixar. baixando. E aí, quando chega no final, tem gente em pé dançando, gente gritando, uma coisa foi assim. E aí eu ficava pensando Uma assim, porra, eu loucura. sabia que era um filme. É um filme pra tela Falei. grande, pra engolir as pessoas. É isso, entendeu? E assim, se você juntar a experiência prazerosa, desprazer, eu acho que não é o ponto. O ponto é esse, que as pessoas saíram do filme meio num transe, se elas saíram irritadas, se elas saíram felizes. Veja, eu não tenho como controlar isso. Mas caramba, foi tão importante ver aquilo projetado em alta escala, um filme que foi feito pequenininho, né? A Sasha editou essa porra em Vegas. Quem é que edita Vegas hoje em dia, Porra, não gente? precisava Só falar, a não. Tem mó Sasha vergonha aí, pô. editou em Pô, Vegas. A gente usando arquivo de alta é o meu resolução, jeitinho. o Vegas peidando, aí uma luta para finalizar o negócio. A gente conseguiu finalizar, etc e tal, mas assim, qual é a perspectiva? É de um filme pequeno, né? Cara, ver naquele telão deu vontade de fazer até outro. Está fazendo outro já. Inclusive, pensando nessa formatação, né? Se entende que é um filme, mas que tipo de filme, né? E aí, quando você comentou que a gente traz o filme aqui para um espaço como o DocSP, que é um espaço de documentários, né? E eu lembro que quando eu fiquei pensando no Caixa Preta para trazer, que era justamente como ele está se relacionando com essas imagens de arquivo, trazendo e fazendo essas conexões com a realidade. Na realidade, está ali palpável nesse filme. E aí você trazendo também como um aspecto de ficção, pensar como as coisas elas estão entrelaçadas, elas não estão completamente separadas, né? E Sim, tem até uma frase na narração, que é do texto da Glice Passou, sim. é, que o Brasil é ficção. O mundo tem mundo, só não tem Brasil. E eu acho isso Só não tem Brasil. Uhum. Muito bom. para pensar dentro desse aspecto que vocês trazem com a colagem também, mas pensando num documentário mesmo. Tá falando de um aspecto que é isso, não tem Brasil, só não tem Brasil. E tá se reinventando essa ideia de Brasil, e vocês trazem muito também Lélia Gonzalez no texto, né, a ideia de uma Méfica Ladina. Como não pensar nisso como uma realidade, como algo que está aqui, como algo documental também, né? Eu acho Sim, que está se sim. tratando um processo justamente para a gente conseguir enxergar a partir dessa neurose, a partir desses excessos, a partir de um tanto de coisa, algo que não está tão visível assim, que a gente pode olhar a partir de um outro aspecto, que é pensar esse Brasil americanizado, americano, né? Sim. Enfim, defendendo um pouquinho esse aspecto do documental. Mas uma ideia, o Jordan Peele diz assim, que Get Out é um documentário, né?
E ele fez um filme de ficção Hitchcockiano, né? E a gente fazendo um Eu amo filme Jordan Peele, meu Deus, eu pago experimental, um pau. um filme que se caracteriza como experimental, né? Porque, assim, na minha cabeça, o Globoplay tinha que comprar o Caixa Preta e passar, as pessoas vão gostar do filme. Eu acredito que tem uma. Ele não é tão experimental assim quanto parece, até porque, por exemplo, a tela preta. Gente, vamos encarar a realidade. Quem vai ao cinema aqui? Quem vai ao cinema sabe que as pessoas ficam pelo menos um terço do tempo no celular. Então a tela preta tem uma função muito concreta né, de embalar seu scrolling, né? Você está ali no cinema, para que ficar assistindo cinema? Fica ali no Tem um nome scrolling. para isso, né? Então, Tem um assim, nome de tem, anti-scrolling, né? Para tem você uma fazer um filme dimensão que chame a comercial. atenção. Não, tem uma dimensão comercial, Caralho, não o tinha filme, pensado nisso, entende? não. Pois é, eu acho que é um filme, embora digam que é experimental, eu acho que é um filme comercial e que poderia perfeitamente não só virar uma série até, entendeu? É, Fui! E acho que é Deus um te ouça! documentário, pode ser um documentário, porque é uma série de documentos. Mas, provocado pelo Jordan Peele, eu digo, talvez seja uma ficção. Talvez Caixa Preta seja uma ficção. E não exatamente um filme de arquivo, mas um filme de ritmo, né? Um filme de montagem. Porque, se Uhum. você observar bem, não tem tanta imagem assim. Não é um filme assim, como você pega vários filmes de Uhum, arquivo, você no tem uma, Jaffa. né, É. um excesso, muita coisa e tal. Tem determinados arquivos, montar, muita coisa que é produzida mesmo, por exemplo, o Paintbrush, aquela imagem que a Sal filmou em HD do rapaz naquela igreja dos Na pretos ali de Porto igreja. Alegre. Isso tudo é produzido pela gente, Vai. pela Saskia, entendeu? Eu fiz o sync do vídeo da pastora Ana Lúcia, quer dizer, tem um trabalho ali que não é simplesmente quantificar o arquivo, né? Porque muitas vezes o que se chama filme de arquivo na verdade, você está trabalhando muito mais com quantidade do que qualidade, que eu quero dizer, entendeu? Por quê? Porque a informação no arquivo, ela supostamente deve carregar algo, né, que testemunha o quê? Uma história, algo do passado, um fragmento de ideologia, um fragmento né? E não é bem isso que a gente está trabalhando ali. Eu acho que a gente está trabalhando muito mais com aquilo que a imagem é do que com a sua própria história, entende? Nesse sentido que eu acho que não é tanto um filme de arquivo. Eu acho que ela é muito mais uma matéria rítmica. Saskia sempre trabalhou com isso. E a coisa da tela preta acaba chegando para somar com isso, porque o que dá o ritmo, né? Justamente a síncope, né? Como se as telas pretas fossem grandes síncopes naquele arranjo Eu total. fiquei me lembrando do momento em que a gente chegou à conclusão, antes do filme ser aprovado, só a ideia de fazer um filme, porque a Sim. gente tinha visto a Ana Lúcia, porque a gente estava. Me lembro do momento que, tipo, cara, isso funciona tipo como uma espécie de caixa preta. E daí eu é isso, uma caixa preta. Então, tipo, acho que o título ele é a grande legenda, né? Uma grande legenda pro que ele é, assim, né? Não são arquivos, é uma caixa preta. O que tem numa caixa preta? Isso Sabe? É aí. quase uma caixa de Pandora, assim, sabe? Não é Tô entendendo a necessariamente uma ideia. quantidade, mas tem uma gravidade ali dentro, né? Sim. Que todo mundo, né? As pessoas morrem de avião e a caixa preta some. Porque existe uma gravidade ali dentro, existem coisas altamente gatilhantes, talvez, né? E por falar nisso, que a gente fala um pouco do que o filme pode ser considerado, né? E como é que foi a recepção, a primeira recepção dele. Como é que foi também esses espaços? Porque para mim soa muito curioso pensar o filme como algo comercial, que o Bernardo está trazendo, Eu né? tô ouvindo isso pela primeira vez também, eu levei um baque aqui, eu tô até, uau, como assim? Uau, série? Mas eu acho que faz muito sentido Ai, nessa relação com essas imagens que é, são quase memes também, né? Pensar nessa relação com a internet, pensar nesse outro público também. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi pensar essa recepção a partir do público nessas diversas nomeações que o filme foi tomando, assim, dentro dos espaços onde ele foi passando, né? uhum.
Eu acho que eu tenho uma experiência um pouco com meme. Se for pensar em meme, assim, eu gosto de pensar na ideia de meme. Eu fui atrás da palavra meme, supostamente vem da memética, que anterior a esse cara americano que deu o nome de meme para os memes agora, sabe? Tem esse negócio da memética lá dos egípcios, que era tipo assim, eu vou botar um cartaz aqui, escrito um bagulho, mas não é todo mundo que vai ler, entendeu? É só por exemplo, assim, se eu pego uma camiseta inteira estampada com a cara esticada do, sei lá, do... Como é que é o nome como é que é o nome daquele cara que fica na cara estampada? Ah, esqueci o nome do ator. Mas, enfim, tem coisas que só a gente entende. Entendeu? O cara, o motoqueiro flamejante, motoqueiro fantasma. Mas peraí, eu acho que Sabe, o meme tem esse negócio de só algumas pessoas entenderem, não tem necessariamente um sentido, tá ligado? E você eu tá gosto falando disso, eu trabalhei isso no segundo curta que eu fiz, que é o Agora Já, que tá no IMS, que eu comecei a trabalhar a ideia de emoji. Trabalhar a ideia de emoji, mas aonde que o emoji ele vira um meme? Aonde que essa imagem ela deixa de ser uma imagem? Quando a gente tira uma imagem de um banco de imagens e bota num contexto completamente diferente, ela já passa a ser um meme, independente de quem vai entender ou não, sabe? Eu acho que não é necessariamente a ideia de meme, mas eu acho que a ideia de descontextualização de imagem. É tipo uma abolição da forma com que da forma com que aquela imagem foi criada para, entendeu? Acho que você está abrogando uma nova lei para fazer um novo conceito, sabe? Acho que o meme ele tem isso, ele tipo recria conceitos, independente de onde ele estiver, entendeu? Tipo, ai, meu calabreso. Tu acha que se eu falar ai, meu calabreso para minha mãe, ela vai entender? Ela vai falar, tipo, que porra é essa? Tipo, sabe? Mas às vezes eu vou falar ai, meu calabreso, a pessoa vai ver, tipo, eu posso sair de uma boa, sabe? Se eu falei uma merda e terminar com é calabresa, eu posso transformar o curso da conversa totalmente. Porque eu falei a calabresa, entendeu? Isso aqui é o meme, eu acho que é o descontexto. Não, a Karine fez uma pergunta sobre recepção, né? E você Ah, criou, é? fez toda uma filosofia do meme, não é isso? Ah, é? Pois então, Confere, confere. É isso que está acontecendo? eu gosto de filosofia, professor, desculpa. Desculpa, pode Tem tudo continuar. a ver com o Meu filme também, Deus. né? Você não tá saindo do É porque eu filme. não sou tão. Não, Eu totalmente. costumo não pensar no Inclusive o público, processo eu de costumo recepção não do pensar na filme. recepção. Eu gosto da percepção, da filosofia que está sendo feita, do que da percepção, da recepção, do impacto. Eu não acho que é o impacto que move as coisas, eu acho que é a filosofia que move as coisas. Bonito. Mas, enfim, pode ir lá. Não, mas eu acho que o filme tem muito a ver com isso aí que a Saskia falou mesmo, assim, né? Quer dizer, por exemplo, eu acho, assim, Melted Videos uma obra de arte, cara. Eu acho aquilo maravilhoso. É o E fim do mundo necessário, né? aquilo, né? É Um como jornal de todo diria, mundo. é como diria o mestre Crisinho da ZO, é o mundo se acabando junto com o fim da linguagem, né? Já viu a página Crisis E Acting? adoro Crisis também. É, Acting. adoro. Essa eu adoro Aí, também. E pesado. aí o filme tem um pouco a ver com esses movimentos, né? Porque tem uma coisa, uma dimensão de aleatoriedade, tem uma coisa de algo que está tem uma efervescência, né? Uma coisa assim meio se dissolvendo e ao mesmo tempo um raio de percepção moral assim muito solto, né? Luz, né? É um pouco dizer que é o que corresponde ao que são as coisas, né? O contemporâneo, eu acho que é besteira, mas assim, É. em termos de lógica de composição, tem muito a ver com o filme, né? Muito a ver. Agora, em relação à ideia de percepção, Karine, você imagina, né? É, eu comecei a escrever sobre cinema no final dos anos 80, né? Participei da construção da Contracampo, cheguei até a escrever para a Cinética, lá se vão o quê? 30 anos, né? 30 e poucos anos. Desculpa falar que nem velho, mas é porque o filme ele foi praticamente ignorado pela minha geração. Onde é que a gente deu mais entrevista em Sal, que é onde a gente foi chamado, convidado, etc, etc. É uma coisa da galera Universidade? atual, né? Não, a gente foi, Eu vejo muita. né? Eu vi Não, muitas não, é uma UFs.
a recepção, eu acho que tem muito a ver Underground, experimental, com, alternativo, já vi tantos nomes. tem mais a ver com o que é essa classe que a gente pode dizer que é composta pela crítica e pela cinefilia. E aí eu misturo todas elas, dane-se essa mistura. Não estou falando de velha cinefilia, nova cinefilia, não concordo, não abraço isso. Não é isso. É assim, se a gente pega esse campo alargado, você tem algumas clivagens que são geracionais, de perspectiva em relação ao que é o cinema, né? Eu acho que existe uma produção de 15 anos para cá, do cinema brasileiro. Cara, isso é uma coisa recorrente no cinema brasileiro, né? E agora, obviamente, que eu não estou mais falando do Caixa Preta, né? Existe um modo de recepção hoje na crítica e na cinefilia que está muito presa a uma questão de classe e que, portanto, dificilmente vai conseguir acessar ou mesmo querer acessar outros cinemas, outras possibilidades. Eu acho que nos últimos 15 anos nós estamos vivendo um dos quadrantes mais interessantes do cinema brasileiro, né? E, por exemplo, até hoje a gente não tem um texto assim realmente consistente sobre a obra da Glenda e do Ari, ou até mesmo sobre Marco Seco em Chamas. Isso para não falar do cinema goiano, sei lá, Vermelha, né? Do cinema de Fortaleza. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, você fala sobre recepção. Hoje eu vejo que a recepção ela está seguindo as ordens, né, de como a produção a produção estética, a produção crítica sempre se desenrolaram, só que agora os segmentos se multiplicaram, vamos dizer assim. Mas eles continuam, vamos dizer, quase inacessíveis uns para os outros. Então, obviamente que um filme como Caixa Preta vai seguir uma determinada carreira onde o veio segue o fluxo, né? E não onde ele é barrado. Ir para Tiradentes, para mim, foi um orgulho, uma honra, uma alegria. As pessoas que convidaram são pessoas que eu admiro e tal. Tem gente que odeia o filme. A questão não é essa. A questão é qual o espaço que um filme como o Caixa Preta hoje tem na ideia de recepção, né? É um média-metragem, para começo de conversa. Então, assim, isso não é problema do Caixa Preta, isso é um problema de um desajuste, de um descompasso, de um desencontro entre o que é produzido e entre os modos de recepção, que, pelo que eu estou entendendo hoje, está ficando mais importante do que a própria produção. Então, o que você tem hoje? Assim, muitas vezes eu critico isso, as pessoas ficam meio irritadas com isso. Mas eu preciso dizer, é muito curador, gente. É muita curadoria. Todo mundo é curador, quer dizer, todo mundo é estudioso, todo mundo é curador. E assim, eu lembro que Não tem cura 2014. nenhuma. Pois é, Tiradentes 2014. Caramba, pega aqueles filmes lá. Não se falou, os filmes são, sabe? Ela volta na quinta, entende? Sinfonia da Necrópole, sei lá, uma profusão de cinemas novos, né? Isso sem contar o cinema dos povos pindorâmicos, originários, certo? Uhum. Sem contar o que se vento chama, em sob a popa. rubrica duvidosa, né, de cinema indígena, tudo que está acontecendo embaixo desse projeto, dessa situação, né? Não vou nem comentar isso. Filmes como Bicicletas de Nhanderu, né? Filmes como Havaí Viverá, não ter textos robustos dos nossos grandes críticos de 40, 50 anos, isso diz muita coisa sobre esse descompasso, entende, Karine? Não sei se você está me compreendendo. E aí eu acho que, assim, a gente precisa ter mais filme e mais crítica, e não mais pessoas para selecionar filmes. Nada contra os programadores. Eu não gosto de chamar de curador, eu gosto de chamar de programadores. Os programadores têm que existir. Claro, agora não pode ser o alvo de uma geração, o horizonte de uma geração. O horizonte tem que ser criador e crítico e criativo. Não estou dizendo que não haja criatividade em curadoria, muito pelo contrário. Teve uma mostra, inclusive, que aconteceu em 98, 99, se não me engano, que mudou minha vida, essa mostra do cinema marginal, né? Se não me engano, é Eugênio Pupo. Aquela mostra mudou minha vida, né? E mostras mudam vida, mas
Você perguntou da recepção, eu precisava dizer isso. Eu acho que a recepção hoje, a recepção crítica, ela atravessa um momento muito problemático, muito problemático. Porque a gente não está dando conta. Ah, mas já deu conta em outra época? Eu acho que não também. Eu acho que não deu, não. O Brasil vive esse déficit crítico. Eu já fico achando que o que assim, eu fiz um filme, certo? Eu não tava. Eu nem sabia, eu não tô desde os anos 80 estudando cinema. Eu não tô nem estudando, eu tava lá fazendo música porque era o que eu sabia fazer, certo? Mano, tanta gente, eu viajei pra tanto lugar com esse filme. E eu fui para que tu falou que mostra as motos, eu fui para umas mostras de cinema. Eu nem ia no cinema mais. Porque 70 conto para ir no cinema não é tão fácil. Eu nem sabia que tinha os festivais. Fui entrando e adentrando e o que é mais vicioso nas mostras e em viajar com o cinema é que você vai para lá para filosofar. Você sai da sala de cinema para pensar sobre e criticar, não necessariamente a curadoria, mas para, né, e juntar uma coisa com a outra tipo assim, o ato de pensar é o ato de fazer e assistir cinema. Então, eu fiquei pensando, se for pensar numa recepção mesmo, na minha linguagem atual, besta, popular, eu acho que o caixa hype é preta, entendeu? Eu, senti não sei, eu nunca vi, eu fico olhando lá no Letterboxd, assim, nunca vi ninguém realmente criticando, achando, sabe, descendo o filme como uma forma assim, acho que ele tá sendo um pouco libertador para muita gente que tá ali precisando de um dedinho, sabe? Não vou falar, mas assim, precisando daquele dedinho, sabe? Eu acho que o filme está sendo muito bem receptido. Todo mundo. E quando a pessoa sai de lá odiando, quando vem uma crítica assim, porra, porque você falou. Isso eu acho foda. Eu sempre gostei de incomodar, não sei porquê, mas eu gosto de fazer a pessoa se sentir bem e dar uma incomodada fazer. E aquela provocação e aquele colo, eles ficam brincando um com o outro e de repente a gente criou uma terceira coisa, sabe? Eu gosto muito disso. Eu estou gostando muito da percepção, então, se é pensando num nível crítico, aonde o Caixa Preta me levou, e ainda pode me levar, porque eu tô doida para fazer essa série aí, bora nós, entendeu? Mas, assim, Agora, eu acho que tem agregado, vai dizer, agregou a crítica, o ato pensativo. bom, Não ganhou o sei, prêmio da crítica da Brasília, né? Nós vencemos, eu sempre fiz ganhamos, música para nerd, entendeu? Faço música para músico. e Aí faço aí, cinema para crítico. Acho que isso tem a ver, né? Eu fiquei tão feliz assim com esse prêmio, assim, o prêmiozinho, tu vê na internet, nem tava lá. Mas eu fiquei assim, porra, gente, os filmes mó bom, velho. Eu dei o trabalho de ver cada filme que tava ali competindo. Os filmes assim, bem feito, mó dinheiro investido no filme. Assim, saiu do meu PCzinho, entendeu? A ciranda do gatilho, meus amigos, pesquisando, assim, ficando maluco com uma ideia, com um sonho. É por isso, né? O ato de sonhar, que nem o jogar videogame. Você não joga videogame para mandar e comandar. Você joga videogame para sonhar. Você sonha. Muita coisa que a gente faz é para poder sonhar, porque a gente não tem mais tempo de sonhar. Eu acho que o Caixa Preta, ele me deu esse sonho, assim, sabe? Ele é um pouco de sonho, assim, para mim. Essa é a minha recepção, não sei se é a dos outros também. Gente, se a gente fosse agora traçar um panorama do que foi essa última pergunta, o que foi essa última resposta, a gente ficaria mais pelo menos 3 horas conversando, né? Mas eu acho que, enfim, é um assunto para se debater, mas a gente não vai conseguir debater aqui porque ele está ultrapassando o tempo, já o limite de horário. Mas queria muito agradecer a vocês por realmente ter aberto esse processo, né? E a gente conseguir entender o processo do filme desse começo até o fim, e os processos de recepção, os processos de curadoria e circulação do filme. É, e queria, enfim, deixar aqui para quem está assistindo a conversa e não assistiu o filme, assista o filme, né? É um filme de 2022, então é muito interessante perceber e ter esse diálogo com ele agora também, né? 2 anos depois, e a gente conseguir
ter esse diálogo também. E para quem tá conhecendo o filme agora e se debatendo com essa conversa, o filme está disponível durante 24 horas na Todo Display. Então, fica lá, faz o cadastro. Plataforma massa do Todo Display. Apoiem essa plataforma. O Brasil precisa disso. Tinha que falar disso. Outros filmes também da Mostra Online do DocSP vão estar disponíveis também durante 24 horas. Então, é um movimento para realmente assistir esses filmes e fazer com que o diálogo e a percepção ela se expanda. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, acompanhando toda essa conversa. Bernardo, Saskia, muito, muito, muito agradecida. Enfim, deixo aqui aberto caso vocês queiram falar mais palavras de consideração, palavras finais. Te Minha agradeci palavra muito, Karine, final pelo queria convite. agradecer. Opa! Não, eu queria agradecer. Eu, tipo, sei lá, todos os momentos que eu falo do Caixa Preta, eu fico. Ai, como é bom falar do Caixa Preta. Eu fico tão assim. Ai, obrigada por gostarem do Caixa Preta. Obrigada, Bernardo, por existir, me chamar para essa grande loucura que é a filosofia. Tô com saudade. E obrigada aí, festival. Obrigada a Todo Display por ser uma plataforma que está resistindo aí às outras formas de linguagem. Então, muito obrigada a todo mundo. É nóis. Valeu, Karine. Obrigado demais aí pelo convite. Daniel, do Display, do AQSP. Valeu mesmo. Obrigado. Beijo e até a próxima.